Bom, vocês vão, terceiro vídeo que nós estamos aqui falando sobre usos e costumes bíblicos. José se torna governador. É raro isso acontecer, né? Um escravo alcançar um padrão onde que ele possa ali estar governando. É interessante que José ele vai receber alguns símbolos de autoridades que são conferidos, né, concedidos pelo faraó. Ele vai receber um carro para poder andar para um lado e para o outro, que era sinal de autoridade, e ele vai receber um anéis com um sinete, que era algo que representava o selo, né, do faraó. José falando era o faraó que estivesse falando naquele momento. E isso vai se dar mediante ao sonho que Faraó teve. E Josué interpreta aquele sonho. Na época era muito natural haver intérpretes de sonhos. Nota-se que havia outros intérpretes ali, contudo apenas José interpretou. Retificando, José mesmo fala que ele não interpretou, porque quem interpretou foi o Deus, né? Que ele assim servia. E isso faz então com que ele receba de Faraó algumas alguns favorecimentos mediante a sua administração naquele local. Ele vai dar uma orientação que é aonde Faraó deveria guardar uma grande porcentagem daquilo que o Egito produzia para o período de fome que estava por vir. E foi neste período de fome que as pessoas vão até o Egito, né, para comprar, e Josué ali administrava. Foi assim, desta maneira, como está aqui na página 48 e 49, no livro do Gênesis, capítulo 42 ao 44, e o capítulo 45, de 1 a 15, que vai mostrar como os irmãos de José chegaram até ele. Todo mundo antigo iria comprar alimentos lá no Egito para escapar da fome. E José, sendo governador do Egito, então ele tem a sua dentro da sua função ali negociar mediante a eles. José chama, né, os seus irmãos para estarem juntamente com ele, para ali se alimentarem, né, para dentro de um banquete. E quando acaba acontecendo isso, José ele vai colocar a sua taça de prata. É interessante taça de prata, porque as pessoas falam muito das taças de ouro, mas a taça de prata no Egito valia mais do que a taça de ouro, porque era um metal mais raro de ser encontrado. E ela era geralmente utilizada por pessoas que interpretavam sonhos, ou seja, videntes. O José era um vidente, então ele tinha, e ali tinha vários escritos, né, espirituais, mensagens espirituais, o nome às vezes da pessoa, e alguns utilizavam essas taças para adivinhar o futuro. Quando era para adivinhar o futuro, se utilizava-se água. A água, ela é, dentro dos povos antigos, um instrumento de conexão para com os mundos dos espíritos, né? Onde a pessoa passa a ter vida. A família de José se muda para o Egito. Depois daquela trama toda que nós lemos, que termina lá no capítulo 45, no versículo 15, vamos ver que José ele vai ter ali um lampejo de misericórdia e vai se revelar aos irmãos, não vai condenar os irmãos se vingarem dele, e vai querer que os irmãos chamem para morarem no Egito, livrando os irmãos da seca que ali estava acontecendo. Então, os hebreus vão para o Egito, eles vão ter a autorização de morar na terra de Gósen. Era uma das melhores terras daquele local, onde que eles podiam viver, plantar e cuidar do rebanho. Haja vista que cuidar de rebanho
não era algo que era bem quisto pelos egípcios. Então eles ficam um pouco afastados, né? Os hebreus, né, eles acabam sendo uma sociedade inculta ali aos olhos dos egípcios. Um dos exemplos disso é que, se você notar que os egípcios eles tinham o costume, né, de raspar a barba, os pelos, para evitar que viesse a ter contaminação de alguns insetos, piolhos e tal, os judeus deixavam a barba bem grande, eram rudes, né, segundo o pensamento egípcios. Os hebreus se tornam escravos, isso já em Êxodo, capítulo de número 1. Em Êxodo, capítulo de número 1, é demonstrado, né, ali que o tempo passou, o faraó que assumiu já não conhecia José, que já tinha morrido há muito tempo, e foi na época das construções das pirâmides, dos monumentos. Pelo menos é isso que o texto bíblico nos deixa aqui, né, a fazer. Inclusive, tem um achado de um desenho arqueológico que vai mostrar, né, aqui como era feito, que é a crueldade que era dada ali para a construção de um templo em Karnak, né, no Egito, que vai mostrar Sete primeiro açoitando ali os escravos, os prisioneiros de guerra. As fabricações dos tijolos eram feitas com a lama da margem do rio Nilo, que era ali, e existia os exatores, né? Os exatores, que eram exatamente o que nós conhecemos aqui dentro da escravidão brasileira, de capatazes. Eram aqueles que obrigavam as pessoas a trabalharem, a se cuidar, a cuidar da terra e etc. ali. No Êxodo, capítulo de número 2, versículo 1 e 10, vamos notar ali um outro costume que era dentro dos povos antigos, quando você estuda a história da antiguidade, que era o controle de natalidade de uma maneira bem bruta, de uma maneira bem cruel. Quando um povo crescia por demais dentro de uma terra, no caso ali o Egito, né, mandava-se matar as crianças do sexo masculino, para evitar que aquele povo amanhã mais tarde pudesse então ter muitos homens, e esses homens pudessem ter uma revolta, e essa revolta causar problemas. E é isso que acontece. Então, né, depois disso, né, disso que eu conto para vocês, fica fácil entender o que aconteceu. As parteiras hebreias ficavam caladas quando haviam homens e uma mulher, Joquebede. Essa mulher, então, ela tem um filho. Para proteger o filho, ela vai colocar dentro de uma cestazinha de cana, né, de junco, né, de que foram traçadas, e vai colocá-lo à beira do rio, para que na hora a filha de Faraó ela possa ter, né, ali a chance de pegar aquela criança. Provavelmente essa filha de Faraó é a Hatshepsu. A Hatshepsu, então, ela recolhe o filho ali das águas, chama ele de Moisés. Naquele momento, os pais de Moisés, que era Arão e a sua mãe Joquebede, né, eles acabam recebendo a função de cuidar do seu filho. Haja vista que a Miriam, como diz a história, vai oferecer a mãe judia para ser ama de leite daquela criança. E isso é muito interessante também, que vai mostrar um outro costume daquele período, que era das pessoas terem ama de leite. Moisés, ele mata um egípcio e foge para Midian. Moisés, ele passa a ser criado ali no palácio, então ele é educado. Dentro da sua educação também intelectual, vinham as artes de guerra. Então Moisés, ele era uma pessoa muito forte,
como demonstra aqui no capítulo 54, na página 54, 55, capítulos de número 2, do versículo 11 ao 25. Contudo, depois de matar, ele foge para uma cidade que é a terra de Midian, e ali ele vai se estabelecer como pastor e vai permanecer 40 anos casado com Zípora, e vai ter alguns filhos até o chamado de Deus na sua vida, que é demonstrado na página 56 e 57, Êxodo capítulo 3 até capítulo 4, versículo 17, aonde ele vai ao Monte Sinai, chega ali a Horebe, né? E ele vai ter uma visão, que é da sarça, que arde em fogo, mas o fogo não consome a sarça. E é isso que chama a atenção de Moisés. Um ponto muito interessante é que quando ele entra na presença ali daquilo que é transcendental, Moisés, então, ele recebe uma ordem de Deus para que eles tirassem a sandália, né, do seu pé. Quem anda de sandália era Senhor. Os escravos andavam sem sandália, andavam descalços no Egito. Isso faz remeter o seu povo, a mente ao seu povo, e também mostrar que ele era para ser chamado como líder, mas sim, ele deveria permanecer como servo perante ao seu Deus. Então fomos até a página de número 59, que aqui vai falar das pragas. Cada uma dessas pragas vão vencer um deus do Egito. Em Êxodo capítulo 4, versículo 18 até o capítulo 10, versículo 29. Vamos ver o rio Nilo, quando ele se transforma em sangue, as águas, as rãs e as 10 pragas, todas elas vencendo um símbolo de divindade no Egito. Então encerramos por aqui a nossa videoaula. Que Deus abençoe vocês no nome de Jesus.